O sol já se despedia, tingindo o deserto de tons dourados e avermelhados. As montanhas do Sinai erguem-se como muralhas silenciosas, testemunhas de segredos eternos. Lá embaixo, o povo descansava. Alguns oravam, outros murmuravam, mas havia um homem que subia. Um homem cansado na carne, porém firme no espírito. Seu nome era Moisés. Ele subia devagar, o cajado firme na mão, o coração acelerado. O vento soprava forte, levantando a poeira, mas havia algo diferente naquela subida. Moisés sabia menos. Deus o chamara pelo nome. Sobe ao monte, Moisés, porque eu falarei contigo. Aquelas palavras ecoavam dentro dele como fogo. Era o mesmo Deus que um dia falara do meio de uma sarça ardente. O mesmo que dissera: Eu sou o que sou. Agora, ele o chamava para algo maior. O povo lá embaixo precisava de direção. E Moisés precisava de uma resposta. Precisava sentir a presença de Deus, não apenas ouvi-la. Quando chegou ao topo, o silêncio era sagrado. O ar parecia pesado, de glória. Moisés olhou ao redor, e nada havia, mas sabia que não estava só. Senhor, ele disse, com a voz embargada, tu disseste que me conheces pelo nome, que achei graça aos teus olhos. Então rogo-te, mostra-me o teu caminho, para que eu te conheça. O vento cessou. O tempo pareceu parar. E então, a voz de Deus veio como um trovão envolto em ternura. Minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. As lágrimas desceram pelo rosto envelhecido de Moisés. Ele se ajoelhou. Aquele descanso era exatamente o que sua alma ansiava. Mas ele sabia que a promessa não era apenas para ele, mas para todo o povo. E por isso sua ousadia cresceu. Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui, ele declarou. Como saberei que achamos graça aos teus olhos, se não fores tu mesmo conosco? E Deus, com uma paciência infinita, respondeu com uma promessa que mudaria para sempre a história da fé. Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Mas Moisés, tomado por uma coragem santa, foi além. O coração queimava. Ele queria mais do que ouvir a voz, mais do que sentir a presença. Ele queria ver. Com a voz trêmula, mas firme, ele fez o pedido mais audacioso de sua vida. Rogo-te, mostra-me a tua glória. O silêncio que se seguiu durou apenas um instante. Menos mais, foi o instante mais intenso de toda a vida de Moisés. E então a resposta divina veio, cheia de poder e misericórdia. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Proclamarei o meu nome, o Senhor. Mas o homem não pode ver a minha face e viver. Imagine o impacto dessas palavras. Ver a face de Deus era impossível para um ser humano. No entanto, em sua misericórdia, Deus não negou completamente o pedido de seu amigo. Ele preparou um lugar. Há um lugar junto a mim, potei sabra a roca. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. E ali, menos naquele instante eterno, menos a glória de Deus tocou a terra. O monte tremeu, o vento rugiu, o fogo brilhou entre as nuvens, mas Moisés permaneceu firme, escondido e protegido pela mão do próprio Criador. Ele não viu o rosto de Deus, mas viu as costas de sua glória. E aquele vislumbre, aquele rastro de majestade, foi suficiente para transformar todo o seu ser. Quando Moisés desceu do monte, algo havia mudado drasticamente. O povo recuou, assustado. O rosto dele brilhava. Não era apenas uma luz física, era a presença de Deus impregnada em sua pele. Era a marca visível de alguém que estivera face a face com o Eterno. Aquele encontro mudou tudo. A partir daquele dia,
A Bíblia nos diz que a relação deles se aprofundou. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Era isso que tornava Moisés diferente. Não era o cajado, nem os milagres, nem a posição de líder. Era o relacionamento íntimo. Era o olhar de alguém que conheceu a voz do Eterno e sobreviveu para contá-la. O povo via um líder, mas Deus via um homem quebrantado, moldado pela sua presença. E cada vez que Moisés entrava na tenda da congregação para se encontrar com Deus, uma coluna de nuvem descia à porta. O povo se levantava e adorava, cada um à entrada de sua própria tenda. E lá dentro, no silêncio cheio de glória, Deus falava com Moisés, novamente, face a face. No fim da vida, quando Moisés subiu o Monte Nebo e olhou a terra prometida de longe, ele não se sentiu derrotado. Ele sabia que não entraria fisicamente nela, mas também sabia que já havia estado num lugar muito mais alto, o lugar onde só os amigos de Deus conseguem chegar, na sua presença imediata. E assim, o homem que um dia disse não sei falar, tornou-se a voz de um povo. O homem que fugiu do Egito como um fugitivo, viu a glória do próprio Deus. O homem que buscou o invisível foi marcado pela eternidade. Moisés falou com Deus face a face e nunca mais foi o mesmo. E talvez essa seja a maior lição de todas para nós hoje. Quem tem um encontro verdadeiro com Deus, quem busca sua presença acima de tudo, nunca mais volta igual. Obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. E claro, se inscreva no canal para mais reflexões como esta. 8 Approxima.